A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Confesso que eu estava com saudade dos irmãos, né? De trazer uma palavra, que eu estou com problemas pessoais, irmãos, aos quais eu tenho que resolver, né? Mas eu não deixo de meditar, não estou deixando de fazer a obra, ministrar o evangelho, né? Muitas das vezes não dá tempo de postar o vídeo, mas eu estou aqui, né? Hoje Deus me deu uma palavra que se encontra em Lucas 15. Fala sobre a murmuração, né? Pessoas que murmuram. E aqui falam: e chegaram a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os pecadores misturados com os publicanos, né? Mas os publicanos eram, irmãos, colhedores de impostos. E a hierarquia religiosa de Israel os consideravam traidores. Em consequência, não havia sido proporcionada a eles nenhuma oportunidade de salvação. Eles eram classificados como pecadores. No entanto, eles desejavam ouvir a Jesus, e com a razão. E no 2 aqui fala e murmuravam os fariseus e os escribas, né? Apresentando-se um comportamento exatamente como dos seus pais, né, irmãos? Que vem acarretando uma maldição. Aqui a Bíblia fala que trouxeram as pragas nesta época e trarão agora a maior praga de todas, a destruição de si mesmo e de sua nação. Lá em Êxodo 16, 7, 12 fala, em Números 14, 27, 17, 5, 10 também fala, dizendo este recebe pecadores e come com eles. Eles achavam errados, né? Jesus pregando ali, comendo com pecadores. E na verdade eles achavam que Jesus tinha que ter nojo, tinha que ter repugno, tinha que se afastar dos pecadores. Mas Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. E aqui a palavra de Deus é bem clara. E aí, e eles... Olha que coisa interessante. Dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus não desfaz de ninguém, irmãos. Pelo contrário, deve ser observado que Jesus não deu lugar nem posição ao fariseu. Deus não dá espaço para fariseu falar. E os escribas, e por razões óbvias, ele deu lugar à posição aos publicanos e pecadores com o propósito de salvar as tuas almas. Deus nesta noite está dizendo, ele não desfaz de ninguém. Deus, ele não tem parte com fariseu. Deus não tem parte com escribas. Deus não tem parte com aquelas pessoas que desfaz do outro por tão pouco, né? Porque hoje em dia tá desta maneira, uns desfazendo dos outros por pouca coisa, irmãos. Você tá numa determinada igreja, numa determinada congregação, num determinado ministério, e tem aquela parte A, infelizmente, eu tô falando que Deus tá mandando eu falar, tem a parte A que senta do lado direito e a parte B que senta do lado esquerdo. Não se mistura. Mas Jesus, olhando isso lá de cima, ele olha, ele observa, ele fica pensando, aqui vocês podem se dividir, mas lá no céu não terá divisão alguma. Deus está dizendo, vai peneirar o joio do trigo. Não adianta desfazer daquela irmãzinha que tá com aquela roupinha humilde, com aquela bicicletinha, porque eu também tenho bicicleta e não deixo de ser serva do Deus Altíssimo. Já tive carro, já tive N coisas boas, mas hoje eu estou num propósito de quê? De recuperação. Deus, através da minha vida, ele vai restituir tudo que Satanás tomou de mim. Mas porém, irmãos, eu fazendo a obra de Deus sem murmuração. Deus não tem parte com o murmurador. E aqui a Bíblia é tão clara, irmão, quando fala que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, olha que coisa interessante, homem tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas,
Não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a sobre os ombros, contente, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que se havia perdido. Irmãos, olha que coisa interessante, irmãos. Deus, aqui ele está dizendo que uma alma, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou seja, ele está atrás das ovelhas perdidas, daquelas que ninguém dá nada, daquelas coitadinhas ali que vivem na escassez, aquela que as pessoas dão a paz do Senhor de longe, tem nojo até de tocar a mão. Eu tô falando o que Deus está mandando eu falar. Tem pessoas que ele dá o dedinho, ele não aperta a mão do seu irmão para dar a paz do Senhor olhando dentro do olho dele, ele dá o dedo e depois sabe o que ele faz? Ele passa álcool em gel. Eu tô falando o que Deus tá mandando eu falar. Eu não levo nada para casa, porque eu já pago um preço árduo para se manter na presença. Cuidado, irmãos, você que faz isso, toma muito cuidado. Cuidado. Porque aquela pessoa humildezinha lá, ela é bem mais preciosa do que você, que tá num carro zero, que come o que quer, que veste o que quer, que tem quantias altas no banco e tem nojo que por você, eu falo sem medo de errar, por certos tipos de pessoa, eu tenho certeza que na cabeça desses certos tipos de cristão, as ovelhinhas pequenininhas não entraria dentro do ministério. Eu falo sem medo de errar. Deus está passando uma vassoura de fogo dentro das igrejas de Três Lagoas. São dois ministérios que Deus me mostrou que ele ia fazer uma faxina. Ai, irmãos queridos e amados, Deus é maravilhoso. Tirou aqueles que se acham grande, que passa a mão no erro e no pecado por conta disso aqui, de um tal de dízimo e ofertas alçadas. Deus me mostrou, ninguém me falou, foi do próprio Deus que me mostrou, que ia tirar dois que se achava grandes demais. Tinha até o outdoor deles aqui em Três Lagoas. Deus baniu 2 assembleias de Deus. 2, irmãos, eu falo sem medo de errar. 2 assembleias de Deus. Uma é do Belém. Eu falo sem medo de errar. Deus tirou, porque pessoas estavam confiadas no homem e não estavam confiadas em Deus. Muitos abandonou ali por conta disso, por conta do eu do homem que estava em cima do altar. Deus tirou. Deus tirou. E tem uma Assembleia de Deus atrás do Senai. Se eu não me engano, é a Assembleia Mato Grosso ou Três Lagoas. E aí, irmãos? O que vocês me dizem? Eu postei isso no WhatsApp uma vez. Já tem um tempo que eu postei que pessoas iam sair do posto que estava. Que a casa estava uma bagunça e Deus falou que agora está na hora de arrumar a casa. Tá na hora, chegou a hora dele colocar as mãos. Eu falo para vocês, irmãos, sem medo de errar. Muita coisa vai acontecer nas grandes denominações aqui de Três Lagoas. Guarda esse vídeo que eu tô falando para vocês. Deus vai arrancar, irmão, toda a casta de demônio que tá em cima dos altares, fazendo volume, tá? Pegando o microfone e falando heresia, tentando massagear o ego do pecador, sem tirar um carrapicho sequer. Então aqui na palavra, ó, Lucas 15, no versículo 1 até o 7, está dizendo que mais vale uma alma perdida do que 99. Mais vale uma alma perdida do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então cuidado, irmãos, não desfaz de ninguém não, porque Deus está falando aqui, os fariseus e os escribas, eles estavam julgando, murmurando a Deus, por que Deus estava comendo com os pecadores. Por quê? Aquelas pessoas humildes que ninguém dá nada.
Se Deus, que é Deus, estava comendo com os pecadores, quem é você e quem sou eu para desfazer de alguém? Hein, irmãos? Deus já usou N pessoas humildes para falar comigo, cheios da presença do Espírito. E se cumpriu assim, ó, em cima. Em cima. Esses crentes que você vê por aí, que já tá com aqui, ó, que tem tudo, ele sobe no altar e ele não tem nada. Não tem nada para passar, não tem nada. Não tem nada, só tem o eu dele. Não tem nada. Eu digo com toda a certeza e a clareza do Espírito Santo de Deus. Tem nada. Aí ele bota lá um conferencista internacional. Vai ver, o cara não tem nada. Você chama o cara para pregar, o cara não tem nada. Cuidado, irmãos. Tenha a visão de águia, tenha a visão espiritual. Tira a trava, peça para Deus não te deixar enganado, não. Nunca cumprimente seu irmão com o dedinho, cumprimente, aperte a mão dele. E não leva um álcool em gel na bolsa, não, para passar na mão depois que você cumprimenta o seu irmão. Porque tudo que faça aqui na terra, o anjo leva, tá? Até o trono da glória. E aí já a gente é julgado. Não é naquele grande dia, não, tá, irmãos? É aqui em vida mesmo. Cuidado para você não perder tudo que você conquistou com Deus por conta de arrogância, por conta do eu, do orgulho. Chega a dar uma fadiga quando as pessoas se sentem muito arrogantes. Deus vai tirar os grandes que se acha grande das denominações aqui de Três Lagoas. Vai fazer uma faxina, vai colocar tudo em ordem. Vai arrancar os pecadores, os sujos, os imundos. Aquele que não quiser nada com Deus, ele vai, a máscara dele vai cair, ele vai pedir para sair. Vai ser dessa forma, viu, queridos? Eu falo isso para vocês hoje. Eu deixo essa palavra em Lucas 15 sobre a murmuração. Pessoas que murmuram não tem nada com Deus, não. Não murmure, não questiona, não. Por que que fulano é assim? Não tenha nojo das pessoas, não, irmãos. Trata de igual para igual, tá? Ela pode não comer o que você come, ela pode não vestir o que você veste, ela pode não calçar o que você calça, ela pode não ter a estrutura que você tem financeira, mas ela tem algo que chama-se intimidade com o Pai, coisa que talvez você não tenha. Você está buscando, mas a infecção material, ela tá tão grande nos seus olhos que te contaminou de uma tal forma que você não consegue enxergar a palavra de Deus. Você não consegue prestar atenção no culto, você não consegue dar glória. Você não sente mais a presença de Deus ao qual você sentia. Então não desfaz, irmãos, não desfaz. Procura ajudar, não desfaz de ninguém. Porque a roda gigante gira. Todo mundo tem promessa, querido. Todo mundo, aquela irmãzinha que você vê dentro da tua igreja lá, de chinelinha, às vezes do pé de um, pé de outro, da cor diferente, da sainha humilde, da blusinha humilde. Cuidado, irmão. Cuidado, não isola ela, não. Você não sabe a intimidade que aquela mulher tem com Deus. Ela chega na igreja quietinha, mas só Deus sabe o que ela passa. Ela pode não contar pra você, porque quem tem que saber da vida dela é Deus. Ela faz o certo. Quem tem que honrar ela é Deus. E Deus vai honrar. Porque Ele tem promessa na vida de todo mundo. Não é só da sua, não. Tá? Não murmura. Não desfaz de ninguém. Não faça como os fariseus e os escribas que murmuravam porque que Jesus estava comendo com os pecadores. Ele veio para os pecadores. Ele não veio para os sãs engomadinho, não, irmãos. Com perfuminho importado, não. Ele veio para os pecadores. Ele levanta, ele limpa, ele tira toda a casta de demônio. Ele tira todo o carrapicho. Ele coloca vestes novas, coloca um novo cântico nos lábios. Tá? Ele dá vestimentas novas. Ele dá o dom da ciência, da sabedoria e do conhecimento. Ele levanta e faz ele sentar na mesa dos príncipes. E aí você vai falar o quê? O que você vai falar? Vigia muito, irmãos, no que sai da sua boca. A partir de hoje, tenha outro conceito, viva outros conceitos, tenha outro tipo de conceito. Porque nessa noite Deus está dizendo, não murmura, não murmura. Cada um cuida da sua vida espiritual. Não desfaz daquela irmãzinha, não. Não desfaz, não.
porque ela é cheia da presença do Espírito. Você não tem noção a intimidade que esse tipo de gente tem com Deus. Busca Deus mais do que a mim e a você. E olha que eu sou mulher de Deus, sou mulher de oração. Eu coloco a minha cara e a minha boca no pó. Mas tem pessoas que é até o tutano. Então não desfaz não, irmãos. Não desfaz não, porque a roda gigante gira. Hoje ela está aqui, amanhã ela está aqui. Ela já está aqui espiritual. Mas Deus vai fazer a roda gigante girar. Deus faz a roda gigante grande passar dentro da pequena. Deus faz coisa tremenda. Que eu e você, a gente não acredita. Mesmo a gente vendo, a gente fica abismado, pasmado. Então cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o seu sentimento. Muda o seu conceito com Deus. Muda a sua maneira de agir. Muda totalmente o seu jeito de ser. Comece a agradar a Deus. Não murmura não, comece a agradar. Comece a agradar. Porque naquele grande dia não vai ter a classe A e a classe B não, viu? Cuidado, muito cuidado. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor, que Deus vos abençoe grandemente, que Deus deu assim um final de semana repleto de bênçãos, de cura e de milagres na sua vida. Amém? Que Deus vos abençoe grandemente. Fica na paz do Senhor.